Amém. Agora as crianças devidamente enviadas, comissionadas, receberam oração. Vamos poder compartilhar da palavra de Deus. Enquanto eles ouvem também a palavra de Deus de uma maneira tão especial, né? Benção que é ter essa criançada bonita na igreja. É uma alegria poder conhecer os irmãos, conhecer essa extensão do corpo de Cristo aqui nessa cidade quente. Tá calor, meus irmãos. Tá muito calor hoje ou é eu que sou curitibano e tô achando muito calor também? Eu brinquei ali com o pastor, né? Chegamos sexta-feira em Foz do Iguaçu e o pessoal falou, refrescou aqui em Foz. Aí eu falei, então deve ser aquela nuvem que segue o curitibano, para onde ele vai, que leva chuva, leva frio. Eu já tá indo embora, né? Porque eu vou voltar para lá. Tô brincando, meus irmãos. Mas que alegria poder conhecer os irmãos, alegria poder compartilhar da palavra de Deus e entendendo todo esse contexto de missões, de envolvimento com viagem missionária, de campanha de missões nacionais. É um privilégio podermos também compartilhar da palavra de Deus, especialmente sobre missões. Depois eu vou contar, talvez alguns irmãos viram que durante essa música aqui, para mim é uma música que toca lá no fundo da alma. Linda essa música. Logo eu fico pensando, meus irmãos, quem somos nós para que o Deus eterno, imortal, todo-poderoso, soberano, mandasse seu próprio filho para morrer por mim e por você? Meus irmãos, que privilégio que nós temos de conhecer a esse Deus, de conhecer a Jesus Cristo. E nesse momento, quando a gente estava cantando, eu tive que ir lá atrás. Depois eu vou contar para você o que eu fui lá atrás. Mas não foi sem sentido, não. Não foi para tomar um arzinho lá, não. Depois eu conto. Mas eu preciso apresentar aqui minha metade mais bonita, que está lá em Curitiba, né? Minha esposa Janaína, ali à direita dos irmãos. Aí os nossos filhos, a Sara, que está com 15 anos. O Lucas está com 11 agora. Nessa foto ele ainda estava com 10. E os irmãos perceberam que essa foto não foi tirada em Foz do Iguaçu. Muita blusa e jaqueta ali para registrar esse momento. Mas foi um momento nosso, quando ainda estávamos lá na igreja Batista Lindóia, pastor Ilquias, e depois nos movimentamos para uma outra igreja. Então gostaria de rapidamente me apresentar, né? Já apresentando a parte mais bonita, agora deixa eu me apresentar também. Me chamo então Arnaldo Reis. Temos o privilégio hoje de fazer parte do quadro do Brasil. Não tem problema nenhum em fazer propaganda, eles não estão aqui. E conheci um número que mudou, compartilhar também ele com vocês. Não se preocupem. Vou deixar você um pouquinho curioso. Mas, quando eu olho para a história, e hoje quando eu olho para essa foto, eu sou muito grato a Deus por ter dado essa família que eu amo tanto, que é o nosso primeiro ministério, né, pastor? Que Deus nos confere, é a nossa família. Mas quando eu olho para essa família e lembro um pouco da minha história, eu fico pensando, meu Deus, logo eu, tão fraco, pecador, tão pequeno, tão limitado. Obrigado por dar essa família e obrigado porque um dia nós tivemos acesso livre ao Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu levantei naquele momento porque os irmãos estão em construção e me chamou muita atenção que o portão está aberto, nós não temos portas e janelas desse lado e nós temos total liberdade de ligar uma caixa de som, de ligar os instrumentos, de levantarmos as nossas vozes e a plenos pulmões nós cantamos que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, parte do corpo de Cristo espalhada por essa terra não pode fazer isso. Não pode fazer isso. E de 2017 a 2022, foram 5 anos, eu tive a oportunidade de servir em uma agência missionária que me levou para lugares que eu nem imaginei que eu iria. Aquele menino crescido lá no Auer, lá em Curitiba, batizado na Igreja Batista do Auer, que entregou a vida a Jesus com 10 anos, cujo pai abandonou a família quando tinha 3 anos. Sabe aquele improvável? Talvez você olhe para a sua vida e você pense, não, eu sou muito improváveis, e os capacita. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares. E num deles, lá na Turquia, eu estava ouvindo o testemunho de um irmão que reunia a igreja na sua casa, porque eles não tinham autorização do governo para ter um espaço
E o pastor estava comentando cantar. Quem gosta de cantar no batismo? Tem uns dois que gostam. Quem mais gosta de cantar? Fala aleluia, né? Estão descendo as águas, a entregar a vida a Jesus. Que bênção! Eu sei que os irmãos gostam de celebrar. E eu imagino que o som vai estar que nem hoje, que os irmãos vão estar cantando, louvando a Deus. Só que lá na Turquia, nesse testemunho que eu ouvi, era um pouquinho diferente. Teve batismo também. Só que o batismo foi realizado numa casa, porque naquela casa tinha uma banheira, num dos banheiros, um apartamento. E da mesma forma que o crente aqui, ele gosta de celebrar as vitórias que Deus dá e gosta de cantar, lá na Turquia também. E aí o que aconteceu? Os irmãos começaram a cantar um hino, enquanto um dos novos irmãos estava sendo batizado, e eles começaram a se empolgar no batismo e começaram a levantar sua voz. Estavam cantando a capela mesmo. E aí o dono da casa chegou e falou assim: canta baixinho, senão meu vizinho pode ouvir e me denunciar. Você está entendendo como nós somos privilegiados, meus irmãos? Nós temos liberdade, nós temos acesso, nós podemos celebrar a Deus sem nenhum impedimento. E algo que tem martelado no meu coração, meus irmãos, é que essa liberdade não pode gerar comodismo nos nossos corações. Porque é muito fácil nós nos acostumarmos a estar na igreja, é muito fácil nós nos acostumarmos com o horário de culto, é muito fácil nos acostumarmos com o lugar que nós já estamos acostumados, é muito fácil nos acostumarmos, e eu creio, meus irmãos, Deus não nos chamou para nos acostumarmos a servi-lo. Deus nos chamou para nós servirmos com tudo que temos, que somos, com o que sonhamos, entregando no altar de Deus. Eu quero compartilhar um trecho das Escrituras, né? Já tínhamos passado ali o tema, eu vi que foi projetado, né? De Jerusalém aos confins. Pode passar ali para a próxima imagem, por gentileza? Que está lá em Atos 1:8. Se você quiser acompanhar a projeção, está um pouquinho pequena ali a letra que eu usei. Se você quiser abrir na sua Bíblia, se você souber de cor, podemos recitar juntos esse texto? Vamos juntos, meus irmãos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Eu amo esse texto. Apesar que é arriscado a gente falar que ama um texto, porque a gente ama toda a palavra de Deus. A gente tem feito discipulado lá na igreja com um irmão recém-convertido, um venezuelano. E aí toda semana, quando a gente encontra lá, eu falo, eu amo esse texto. Aí na terceira semana ele já entendeu qual que é, pastor. Aí ele, pastor, mas você toda semana fala que ama esse texto? Viu que meu portunhol não é muito avançado, né? Eu falei, realmente que a palavra de Deus é preciosa. Mas esse texto, meus irmãos, ele tem um quê a mais, ele tem um quê especial. Porque quando nós olhamos a sequência desse texto, nós vamos entender que foram as últimas palavras que Jesus proferiu nessa terra. É verdade, ele não morreu, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele proclama esse texto, esse trecho, um pouco antes de ser elevado às alturas. E nós cremos que um dia ele voltará da mesma forma, amém? E aguardamos por isso e trabalhamos por isso. E louvado seja o nome do Senhor. Mas veja, as últimas palavras que Jesus escolheu para deixar aos seus discípulos tem a ver com algo que ele já tinha falado, agido e dado exemplo nos evangelhos. Talvez um dos textos mais conhecidos relacionados a missões, Mateus 28, 19 e 20, quando fala do Ide, nós encontramos em Marcos, nós encontramos em Lucas, nós encontramos em João, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós fomos enviados pelo próprio Filho de Deus. E nesse momento ele escolhe como últimas palavras reafirmar o que ele já tinha ensinado, e não apenas um ensino teórico. E percorria Jesus todos os povoados, cidades e vilas. E Jesus vai lá e prega para aquela mulher samaritana, contrariando todas as questões culturais, geográficas da época. Um judeu não estaria lá.
Jesus não apenas falou, mas ele deu o exemplo. E aqui, um pouco antes de ser elevado aos céus, ele fala: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, começando aqui em Jerusalém, passando por outras esferas geográficas, e esse evangelho vai chegar até os confins da terra. Mas, meus irmãos, para quem Jesus estava falando aquilo? Eu sempre gosto de fazer uma comparação, né? Será que Jesus estava dando essa palavra para a primeira igreja batista em Jerusalém? Qual era a estrutura que existia? Será que a junta de missões mundiais, junta de missões nacionais, junta de missões de Jerusalém, será que ela já estava formada? Meus irmãos, Jesus estava dando aquela palavra para os seus seguidores, para aquela igreja que ainda iria nascer no capítulo 2. Então, quando eu vejo esse texto, eu tento me colocar no lugar daqueles discípulos. Faz esse exercício agora, tá bom? Nós estamos aqui em 2024, cidade de Foz do Iguaçu, com dezenas e dezenas de igrejas nessa cidade, com possibilidades. Eu creio que essa viagem missionária, a igreja vai alugar um ônibus, uma van, talvez, vão alguns carros de apoio. Ontem tiveram a oportunidade de fazer esse evento para levantar recursos. Agora tenta se colocar no lugar daqueles de igreja. Eles não tinham ônibus, eles não tinham a junta, eles não tinham carreta, eles não tinham praticamente nada. E aí vem Jesus e dá uma palavra desafiadora: vocês vão, a partir de Jerusalém, impactar o mundo inteiro, até os confins dessa terra. Se coloca no lugar deles. Como é que você ouviria essas palavras? Eu não sei você, mas eu confesso que eu fico pensando. Eu acho que eu ia olhar para Jesus e falar: Jesus, o senhor não está exagerando um pouquinho, não? Aqui em Jerusalém eu acho que está mais fácil. Judéia, ok, a gente consegue mandar alguns. Samaria vai ter gente que vai torcer o nariz aqui da igreja. Não aqui, naquela igreja. Vai ter gente que vai torcer o nariz, porque né, tem a rixa com os samaritanos. Sei que o senhor foi lá aquela vez, mas... Agora, confins da terra, senhor, como? Tem aqui alguns pescadores, tem outras pessoas tidas como iletradas, tem alguns ali que conhecem, alguns com mais recursos, mas Jesus, não vai ter como. Acho que é melhor deletar essa última parte. Talvez poderíamos ir além nessa conjectura, nessa imaginação, se nós estivéssemos ali. Talvez nós poderíamos pensar assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Deixa a gente ganhar toda Jerusalém para o Senhor. A hora que todo mundo em Jerusalém tiver convertido, a gente vai partir para o próximo passo. Será que daria certo isso? O texto que o pastor leu, Atos 8:1, uma vez eu ouvi um pastor pregando, dando uma aula sobre missões no livro de Atos. E aí esse pastor ele falou assim: porque a igreja primitiva não cumpriu na sua plenitude Atos 1:8, Deus permitiu Atos 8:1. Jesus falou: vocês vão a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É interessante que em Atos 8:1, e houve perseguição, e espalhou a igreja, menos os apóstolos, em regiões da Judéia e arredores. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que não há dúvidas. Não há dúvidas de que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer usar a mim e a você para alcançar o mundo inteiro. Ele quer nos usar para abençoar todos os povos da terra, assim como foi o chamado de Abraão, assim como lá em Gálatas encontramos que aqueles que são de Jesus são herdeiros da promessa feita a Abraão. Eu e você somos chamados para abençoar a partir de Foz do Iguaçu os confins da terra. Mas talvez nesse momento você, se colocando no lugar do discípulo, fala: pastor, como? E deixa eu fazer uma pergunta: alguém aqui já se sentiu incapaz de ser usado por Deus? Alguém aqui já pensou: eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouco recurso, eu não sei como fazer, eu tenho dúvidas, eu tenho medos? Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós somos assim. Mas o problema é que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e para as nossas limitações
e não para o Deus Todo-Poderoso, que pode e quer nos capacitar. Eu gostaria nesse momento de fazer uma conexão entre Atos 1:8 e ver com os irmãos que Deus, na sua soberania, usou aquela igreja que estava para nascer, aqueles discípulos preocupados, assustados, sem entender nada, para de imediato começar a cumprir o que Jesus pediu. Vamos ver juntos? Passa ali para o próximo, por favor. Aqui ficou pequenininha a minha letra, não é? Mas eu vou ajudar os irmãos, tá bom? Não se preocupem. Nós encontramos em Atos 1:8, Jesus falando que aqueles discípulos, aquela igreja receberia poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. E olha que interessante o que diz Atos, capítulo 2, versículo 4. Ficaram cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu, a profecia histórica se cumpriu nesse dia, mas o fato é que o Espírito Santo veio sobre aquela igreja. E eu fico pensando, meus irmãos, que muitas vezes nós podemos pensar em estratégias que são necessárias, precisamos fazer um planejamento, mas se não estivermos dependentes do poder do Espírito Santo, se não buscarmos estar cheios do Espírito Santo, serão apenas planejamentos e estratégias sem a unção do Senhor. Eu e você dependemos, seja aqui em Foz do Iguaçu, seja através dos trabalhos que essa igreja tem realizado, seja através das viagens missionárias, sejam as juntas, sejam as agências das mais variadas que temos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, será um trabalho vazio. Eu gosto muito daquele texto que fala, quando o apóstolo Paulo ele escreve que ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, antes enchei-vos do Espírito Santo. E a Bíblia nos orienta a buscarmos estar cheios do Espírito Santo. E eu fico pensando, como é que a gente pode fazer isso de forma prática, meu irmão? E eu creio que Deus deixou algumas ferramentas para que nós pudéssemos buscar a Ele e estarmos cheios do Espírito Santo. Possivelmente você tem em suas mãos agora, seja impressa ou seja no seu aparelho, uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deixou, que é a sua palavra. Mas eu estava assistindo um vídeo esses dias, sabe aqueles videozinhos curtos lá que você vai só girando assim, às vezes aparece alguma coisa boa lá, né? Eu achei muito interessante que lá na Inglaterra, um rapaz saiu na rua e ele ia entrevistando algumas pessoas. E ele chegou para um jovem e falou, qual é a sua religião? Não vou perguntar para você, só um exemplo, tá bom? Qual é a sua religião? E aquele jovem falou, eu sou cristão. Aí ele falou assim, você pode me recitar algum trecho da Bíblia? E aquele jovem teve dificuldade de citar um versículo. E aí ele foi para um outro, eu sou cristão, e ele não conseguia recitar, e foi para outro, e foi para outro, e foi para outro, e nenhum deles conseguia recitar um versículo. Esse mesmo jovem, ele encontrou alguns muçulmanos em Londres, e ele perguntou, qual é a sua religião? Eu sou muçulmano, eu sou islâmico. Ele falou, você pode recitar um trecho do Alcorão? E aqueles jovens começavam a recitar de cor e salteado suratas do Alcorão, os versículos. Veja, um exemplo que é verdade, a Inglaterra vive um tempo pós-cristão, muito triste, mas como será que está a realidade nossa aqui no Brasil? Será que eu e você temos dado importância à palavra de Deus a ponto de fazer o que o salmista falava, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e memorizar textos? Eu conheci um muçulmano, um ex-muçulmano, não vou citar o nome dele aí por conta da transmissão, mas ele tinha um envolvimento bem complicado dentro do islamismo. E ele era um radical. E ele, dentro da sua crença, ele memorizou o Alcorão. O Alcorão ele tem mais ou menos o tamanho do Novo Testamento. Ele memorizou. Só que um dia ele conheceu Jesus Cristo como o Filho de Deus, não apenas como um profeta. E quando ele entendeu que o único Deus verdadeiro mandou o seu Filho para morrer por ele
ele entregou a sua vida a Jesus. E aquele zelo que ele tinha pelo Islã, ele trouxe ainda mais profundo para o cristianismo, para a sua fé em Jesus Cristo. E ele começou a fazer o quê? Se eu memorizei o Alcorão, agora eu preciso memorizar a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu ouvi o testemunho dele, ele já tinha memorizado o Novo Testamento de Mateus até Efésios. Pega a tua Bíblia agora, dá uma puxadinha ali de relance, olha de canto de olho, tanto que dá Mateus a Efésios. Ele falava assim, eu não posso fazer menos para Deus do que eu fazia quando eu não conhecia Jesus. E aquele homem, ele foi preso várias vezes, meus irmãos, várias vezes, em prisões no Oriente Médio, e com a Bíblia memorizada. Você acha que ele podia entrar na prisão com Bíblia, igual a gente vai aqui, capelania prisional, entra com Bíblia, distribui o Novo Testamento? Você acha que tem essa liberdade no mundo islâmico? Lógico que não. Se ele tivesse uma Bíblia, já confiscava na hora. Mas ele fala, ninguém pode tirar a palavra de Deus que está aqui e que está aqui. Amém. E aí ele entrava naquela prisão e em poucos dias ele ia compartilhando trechos da Bíblia. E ele sabia o Alcorão também, então ele comparava e começava a falar, e o Espírito Santo usava, e muitas pessoas daquela prisão aceitavam Jesus. Porque aquele homem buscava estar cheio do Espírito Santo, dando a devida importância à palavra de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós temos, e aqui eu vejo que temos, jovens, adolescentes, crianças, nós precisamos ficar atentos ao que os nossos filhos estão alimentando a mente e o coração. Eu tenho lá a minha adolescente em casa, o meu junior lá em casa, eu fico de olho. Porque se não for algo que agregue na vida, que traga valor, que tenha valores do reino, é lixo. E eu lembro quando eu trabalhei com adolescentes, numa oportunidade, me entristecia muito ver adolescentes, pastor, acompanhando quem tinha ido para o paredão do Big Brother. E eu penso, meu Deus, é um programa que não traz nenhum valor, nenhum princípio, pelo contrário, traz coisas contrárias à palavra de Deus. E aí eu vi alguns membros de igreja acompanhando, olhando, esperando. Misericórdia, irmãos. Não permita que lixo entre na sua mente, no seu coração, na sua casa. Assim como eu creio que você dificilmente deixaria um cano de esgoto estourar perto da sua caixa d'água. Alguém aqui deixaria isso acontecer? Imagine o esgoto indo para a caixa d'água. Aquela água ficaria impura, faria mal para você. E aí eu vejo hoje crentes de igreja que, seja na internet, na música, em programas, permitem que esgoto contaminem o reservatório de água viva, que é o nosso coração. Por isso precisamos, a exemplo dessa igreja que recém-nascia, depender do Espírito Santo e estarmos cheios do Espírito Santo. Mas ele continua ali na sequência. Passa ali para a próxima, por gentileza. E ali ele diz assim, Jesus falando, vocês serão minhas testemunhas. Jesus não estava dando uma opção, olha, se você estiver de bom humor aquele dia, se você estiver bem, se as coisas estiverem indo bem, se o teu trabalho estiver bom, se a tua família estiver feliz, aí você testemunha, tá bom? Mas aquele dia que você não quiser, fica à vontade. Eu entendo. Meus queridos, como eu falei agora há pouco, nós temos total liberdade. Jesus Cristo, você já entregou a vida a Jesus alguma vez? Jesus habita no seu coração? Você tem o Espírito Santo? Você é testemunha. Mas a grande questão é que muitas vezes, eu não sei se você já ouviu essa expressão, eu ouvi, não é minha não, tá? Estou copiando, não lembro o autor mais, mas não é minha. Muitas vezes nós temos mais testemunhos do que testemunhos. Veja, nós somos o povo resgatado, nós temos consciência que sem Jesus Cristo, o que estava destinado a nós? A morte eterna, o inferno. Certo? Jesus nos resgatou. Até para aquilo que o mundo fala que não tem jeito, Jesus deu um jeito. Você já ouviu aquela frase? Para tudo tem um jeito, menos para a morte. Jesus fez o quê? Matou a morte lá na cruz. Morreu, ressuscitou e agora nos dá a vida eterna.
Jesus resolveu o problema que o mundo não consegue resolver. Mas eu não sei o que acontece, parece que só em Curitiba, acho que em Foz não deve acontecer isso não. Às vezes você chega para o crente, né, a pessoa que tem lá muito tempo de igreja, você chega, e aí meu irmão, como é que você está? Não estou bem não. É mesmo, mas o que está acontecendo? Não, tudo ruim, tudo ruim. Não tem nada de bom acontecendo. Não. Problema ali, problema aqui. Eu fico imaginando não crente olhando para esse testemunho e pensar, meu Deus, mas que diferença que Jesus faz na tua vida? E aqui eu não estou dizendo que a gente vai ficar rindo dos problemas e vai ficar... Eu estou dizendo que nós temos a possibilidade de experimentar aquele que dá a paz que excede a todo entendimento. E que mesmo em meio às tragédias da vida, nós temos paz e a esperança de uma vida eterna em Jesus Cristo. E aqui nós encontramos em Atos 2:11, aqueles que estavam em Jerusalém dando um testemunho dos que estavam testemunhando. Opa, ficou meio confuso? Jesus falou para os discípulos, vocês serão minhas testemunhas. O que eles fizeram? Testemunharam. E aí aqueles que ouviram contaram o testemunho. Nós ouvimos maravilhas de Deus. Quais são as maravilhas de Deus que você tem compartilhado, meu irmão? Eu sei que é muito gostoso ouvirmos testemunhos. Pessoalmente eu gosto de ouvir esses testemunhos do campo missionário, Deus agindo de uma forma fantástica. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós terceirizamos mais os testemunhos do que temos algo para contar do que Deus tem trabalhado no nosso coração. Qual foi a última vez que Deus marcou a tua vida com uma experiência que você não consegue explicar? Você fala, pastor, já faz tempo. Lembro quando eu aceitei Jesus, lá 20, 30 anos, foi tão lindo. E o que mais que Deus tem feito na sua vida? Eu amo aquele texto que fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Os irmãos, nós temos a garantia dada pelo próprio Senhor Jesus, de que se o amarmos, o buscarmos, Ele mesmo se revelará a nós, se manifestará a nós. O problema é que nos acostumamos, e às vezes coisas que parecem ser pequenas não são tão valorizadas. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você saiu da tua casa, você veio a pé, você veio de carro, você veio de ônibus, louve a Deus que você está aqui. Muitos gostariam de estar e não podem. Meu sogro ele teve uma doença que ele perdeu todos os movimentos. Uma doença neurodegenerativa. E eu lembro que ele amava cantar, ele era missionário também, pregava com a minha sogra nas ilhas do litoral. E ele partiu apenas piscando, ele perdeu todos os movimentos. Eu tenho certeza, se ele estivesse vivo, nesse momento ele estaria louvando o Senhor dele. Ele amava estar na casa de Deus. Quais são as maravilhas que nós temos contado? Você vai falar, pô pastor, mas história triste essa, né? Como é que foi o velório dele? Vou falar uma coisa para vocês, a gente precisa glorificar Deus em todo momento. Meu sogro amava cantar, o que a gente fez? Vamos pegar todas as músicas que ele gostava, formamos um coral lá com a família e vamos louvar o Deus do meu sogro, porque Deus merece ter glória independente da situação. E alguns colegas de trabalho da minha esposa, à época, que não entravam nas igrejas, nenhuma igreja por conta do estilo de vida que eles escolheram, eles foram lá para prestar solidariedade para minha esposa. E na outra semana, sabe o que eles falaram? Eles falaram assim, Jana, que negócio estranho. Era um velório, eu sabia que vocês estavam tristes, mas eu nunca vi um velório tão alegre. Aí a minha esposa teve a oportunidade de falar qual era o motivo da nossa alegria, apesar da tristeza. Porque nós precisamos declarar as maravilhas de Deus. Nós vamos passar próximo ali. Receberão poder. Em Atos 2:6, olha o que Lucas escreve. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. E os irmãos que estão em Foz do Iguaçu têm uma oportunidade tremenda de viver uma realidade muito próxima do que era esse texto em Atos. Existem alguns registros aí de 90 a mais de 100 etnias aqui em Foz do Iguaçu. Então imagine que vai ser realizado um grande encontro aqui, tem lá gente falando árabe, chinês,
francês e todas as línguas aí que vocês conhecem. E aí você começa a pregar para alguém em árabe. Alguém aqui fala árabe? Ninguém, né? Então imagina Deus te usando para começar a falar árabe. Isso é uma manifestação do poder de Deus ou não é? Com toda certeza. Então veja, em Atos 1:8, Jesus fala, vocês receberão poder. Em Atos 2, aqueles irmãos, alguns deles iletrados, pregam em línguas que eles não conheciam, mas o ouvinte tinha a condição de discernir. Meus irmãos, nós temos vivido um fluxo migratório como talvez nunca antes, desde a Segunda Guerra Mundial. E tem vindo para o nosso país pessoas que há alguns anos nós acharíamos impossível de chegarem aqui. E eu penso, eu e você, como Igreja do Senhor Jesus, temos falado a língua do coração dessas pessoas? Talvez você fale, será que Deus pode me fazer falar árabe? Ele é Deus. Mas esse mesmo Deus concede poder para que a sua igreja, hoje com mais ferramentas do que aquela igreja recém-nascida tinha, possa demonstrar o amor e tocar no coração dessas pessoas que têm vindo para cá. Deus tem nos permitido fazer isso lá na nossa igreja local, lá em Curitiba, nessa parceria com o Pluripovos. E ali percebemos alguns estrangeiros. Depois vou mostrar uma foto aqui deles para vocês. Recebemos alguns estrangeiros no bairro, começamos com aula de português, para que aquilo tocasse no coração deles. Começamos um culto em espanhol, para que aquilo tocasse no coração deles. E pela graça do Pai, já temos alguns desses estrangeiros se preparando para o batismo. Uma senhora cubana, ela testemunhou um dia que a primeira vez na vida dela que ela abriu uma Bíblia foi lá na nossa igreja. Uma igreja de bairro lá em Curitiba. Não é uma grande igreja, uma igreja passando por um processo de revitalização, mas o poder que não vem de nós, mas que é dado pelo Senhor Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, vai tocando os corações daquelas pessoas. Mas por último, meus irmãos, eu quero fazer mais um destaque, que é justamente o que eu estava falando no início. Vocês vão começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E Atos 2:5, Lucas, ele registra algo incrível. Ele fala assim, vindos de todos os lugares, vindo de todas as nações do mundo. E aqui eu gosto de olhar como Deus olha para a nossa incapacidade, para os nossos meios e fala, filho, é só você deixar eu te usar. Eu faço. O problema é que nossos olhos ficam na nossa incapacidade. Não, Senhor, não dá. Eu já falei isso para Deus, não dá, não tem como, Senhor. E quando a gente fala isso, a gente não está duvidando de nós mesmos. Nós estamos duvidando do poder de Deus em nos usar apesar de nós mesmos. Deus mandou pessoas de todas as nações conhecidas da época e Lucas registra na sequência pelo menos 14 dessas nacionalidades. Veja a oportunidade, meus irmãos. Se Deus usou uma igreja recém-nascida, uma igreja sem recursos, sem estrutura, que não estava institucionalizada para cumprir a palavra do seu Filho amado, imagine o que Deus pode fazer hoje comigo e com você, meus irmãos. Sabe, eu fico olhando para esse aparelhinho, você tem um celular aí possivelmente na tua mão, na tua bolsa ou na tua casa. Não tem? Você consegue imaginar o que o apóstolo Paulo faria com um negocinho desse na mão? Se o homem com uns rolos lá, com papiro, já escreveu um monte de coisa e manda para lá e vai, daí tem par de Coríntios lá que ficou perdido, né? Que registrou a carta, cadê a carta? Alguém perdeu lá, né? Baixou o download lá. Já imaginou o que Paulo ia fazer com um aparelhinho desse, gente? Eu fico imaginando às vezes. Né? Timóteo, seguinte, eu mandei uma carta lá para Corinto, baixa aí e lê para a tua igreja também, tá bom? Igrejas da Ásia Menor, seguinte, o que eu mandei lá para Roma, compartilha com todo mundo aí, replica esse negócio. Se possível, imprima lá para deixar. Já imaginou? Quer ver outro exemplo que parece ser tão pequeno, tão simples? Paulo, ele sai lá da igreja de Antioquia, certo? Atos 13. Ele chega em Roma. Não tinha avião, não tinha ônibus. Foi no
jumentinho, às vezes, foi andando, foi de barco, o barco afunda, a confusão. Imagina o que Paulo ia fazer com esses buscadores de passagem aérea. Ele ia rodar esse mundo umas centenas de vezes, gente. Essa igreja que ainda não tinha conseguido construir o primeiro gasofilácio. Não tinha dinheiro. Imagine o que Paulo ia fazer quando ele escreve lá as cartas. Olha, eu sei que vocês renovaram a vossa parceria comigo, né? Não porque vocês não queriam fazer, mas porque vos faltou oportunidade. Mas era dinheirinho contado. Gente, eu acho que na história da humanidade nunca tivemos uma igreja evangélica tão rica como temos hoje. Talvez você fale, eu não sou rico. Não, mas você com certeza tem mais recurso do que aquele povo lá no início da era cristã. E nós olhamos para esse texto e falamos, Deus, não dá para ir até os confins da terra. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente e falar, vocês não estão entendendo. Vai ser assim. Amém. Passa para a próxima imagem, por favor. Aqui é a nossa Jerusalém, lá no bairro do Xaxim, Curitiba. Então, algumas imagens desse culto que nós fizemos com os estrangeiros que têm vindo até lá. É uma igreja que está há 8 anos sem realizar um batismo. 8 anos. E eu lembro que na noite do primeiro culto em espanhol, 4 pessoas entregaram a vida a Jesus. E alguns irmãos mais antigos da igreja começaram a chorar de emoção. Porque Deus estava salvando pessoas. Pessoas que não são da nossa terra, mas que Ele mandou. E apesar de todas as limitações dessa igreja, o Espírito Santo começou a mover algo ali. Mas a outra imagem também toca o meu coração, meus irmãos. Eu falei no início que eu ia compartilhar um número que explodiu o meu coração em 2017. E eu gostaria de perguntar para você. Você sabe quantos povos existem no mundo? Quantas etnias? Quantos grupos étnicos existem no mundo? Alguém aqui arriscaria um número? 300, que mais? Quantos? 5.000? Opa, aumentou bem. Mas vou confessar, está longe ainda. Para nós brasileiros, essa ideia de etnia não fica muito clara, porque uma avó minha veio da Polônia, outra veio da Romênia, na época da guerra, lá, das guerras. E no final das contas, eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, temos origens diversas, mas nós nos consideramos brasileiros. Agora, quando nós temos o contato com pessoas que têm vindo, como os irmãos têm, fica muito clara a questão étnica, a língua, a cultura, os costumes. Fui para Manaus há 2 anos e conheci algumas tribos ali. E é incrível porque, como um sulista, eu imaginava que as tribos indígenas falavam uma língua muito parecida. E não, cada tribo tem a sua língua própria, a sua cultura, os seus costumes. Eu fui num seminário que treina pastores e líderes indígenas, e a primeira aula que eles dão é português, senão o pessoal não se conversa. Então, para a gente não fica claro isso. Mas deixa eu contar para você, existem no mundo hoje 17.400 povos. Eu soube desse número só em 2017. Mas esse não é o número mais importante. Então pensa, vamos arredondar aqui para ficar mais fácil. 17.000 povos. Agora a segunda pergunta é, quantos desses 17.000 permanecem não alcançados pelo Evangelho? Alguém arriscaria agora? Quantos? 15? Não, graças a Deus, é menos, graças a Deus. Dos 17.000 povos no mundo, 7.000 permanecem não alcançados. Dá 42% da população mundial. E eu sei que para a gente aqui no Brasil isso parece tão estranho. Porque temos tecnologia, eu já ouvi muito pessoal falar, mas agora, depois da pandemia, tem a transmissão, todo mundo pode acessar. Todo mundo? Na China, a internet é liberada, na Coreia do Norte, a internet é liberada? Não. Aí, sem contar lugares pobres do norte da África, ali na Índia, aonde não há... A pessoa não tem dinheiro para pagar a internet. Em alguns lugares não tem celular. 7.000 povos no mundo, meus irmãos, não fazem ideia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E quando eu soube desse número, no final de 2017, a nossa vida familiar mudou radicalmente. Eu falei, Deus, o Senhor me permite, de alguma forma, trabalhar para que esse número reduza. Eu sou pequeno, eu sou tão pouco, mas eu quero crer que o Senhor de todo poder pode me usar e usar a tantos outros cristãos ao redor do mundo, para que a grande comissão seja finalmente terminada. E eu lembro que um dia, meus irmãos, eu comecei a ficar muito triste, logo que eu soube desse número. Lembra que eu falei, que eu trabalhei em banco? Então eu gosto de números, minha cabeça funciona bem com números. Eu fiz uma regrinha de 3, e eu pensei, 17 mil povos, 10 mil alcançados em 2.000 anos, 7 mil, quanto tempo levaria no mesmo ritmo que nós temos? 1.400 anos. E isso por quê, meus irmãos? Porque os recursos de todo recurso missionário global de dinheiro, apenas 3% vai para os povos não alcançados. Porque de todos os missionários do mundo, apenas 1,7% deles são enviados para povos não alcançados. Aí você vai pensar, peraí, pastor, mas então se mandar tudo, como é que fica Jerusalém? E aqui que está a riqueza desse texto. Jesus não falou para nós preferirmos Jerusalém em detrimento dos confins, e nem para olhar para os confins e esquecer Jerusalém. Jesus, ele olhou, eu creio, para Atos 1:8, e a ideia desse texto é o quê? Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Tem até um filme que foi lançado há alguns anos com esse nome, eu falo, eles roubaram o conceito de Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Eu sei que cada um de nós tem uma paixão. Deixa eu mostrar uma das minhas paixões aqui nessa última imagem. Essa é uma igrejinha que se reúne num país da Ásia. Lá, boa parte das igrejas são igrejas domésticas. Porque em alguns lugares do mundo não pode ter prédio, não pode ter estrutura. E aqueles irmãos estão compartilhando o evangelho nas suas casas e formando igrejas nos lares, e essas igrejas têm se multiplicado. E me marcou muito quando Deus nos permitiu estar na Índia e no Nepal, que ao chegarmos nessas igrejas, o costume local é deixar o sapato na porta. Lá você não entra calçado na casa dos outros. E eu tenho algumas fotos que eu amo muito, assim, em alguns lugares onde tem aquele estacionamento de sapato do lado de fora. E lá dentro as pessoas estão cultuando a Deus. Em alguns lugares, mais baixinho, não pode falar. Em outros lugares já conseguem cantar em regiões desertas. Mas o fato é que o Evangelho está sendo proclamado. Eu falei que eu fiquei muito triste quando eu descobri esse número. Porque num primeiro momento eu pensei, Deus, será que um dia nós vamos completar essa tarefa? E aí um dia Deus trouxe à mente um texto, ele falou, filho, tua pergunta está errada. Você crê que Apocalipse é a revelação dada por Deus? Você lembra o que diz Apocalipse 7:9? João viu pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, adorando a Deus da maneira que Ele merece. A grande questão não é será que vai acontecer, quando vai acontecer. E deixa eu falar uma coisa para você, o quando hoje está na minha e na sua mão. Amém. Meu avô já está na glória, ele não pode fazer mais nada. O meu neto ainda não nasceu. Então hoje a responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. E eu encerro com essa pergunta, como eu e você vamos participar daquilo que Deus já tem realizado e vai realizar a partir da tua Jerusalém até os confins da terra. Que Deus abençoe a todos.